Se você quer aprender genética de maneira prática, além de todas as aulas que a gente disponibiliza aqui no YouTube para você, eu te recomendo demais o curso Dominando a Genética. São 6 apostilas e mais de 120 resoluções de exercícios que vão fazer você aprender a genética de maneira gradual, daquilo que é mais essencial até as coisas mais complexas. O link para maiores informações a respeito do curso está na descrição e eu deixei ali do lado também um cupom de desconto para você. Bora para a aula! Gente, ainda na ideia mendeliana, agora a gente começa a trabalhar o nosso segundo caso especial. Lembra que na aula anterior a gente falou a respeito de alelos letais. Chegou a vez de trabalhar a semidominância, também conhecida como dominância incompleta. Inclusive, esse é um nome que tem aparecido com mais frequência nos vestibulares, dominância incompleta e a codominância. A princípio, são 2 casos diferentes, mas que resultam em cálculos genéticos, em cruzamentos exatamente iguais. Então, por isso a gente sempre trabalha eles juntinhos. Dá uma olhada aqui, a dominância incompleta. O que é isso, prof? Até então, a gente estava trabalhando sempre com o alelo dominante e um recessivo. O Azão e o Azinho, o Czão e o Czinho, o Bzão e o Bzinho. A partir de agora, nessa situação, nós, ao invés de ter um dominante e um recessivo, nós teríamos 2 alelos recessivos para o mesmo loco. E um bom exemplo de situação em que ocorre isso é nas flores de maravilhas, também nas boninas e outros tipos de flores. Olha só que interessante, a flor vermelha, aqui da geração dos pais, ela é Vzinho, Vzinho. Perceba, são 2 alelos recessivos, tá? Só que aqui, ó, a gente também tem 2 alelos recessivos para Bzinho e Bzinho, para disposição de uma flor branca. Então agora você não tem o que domina e o que é dominado. Você tem um recessivo Vzinho e um recessivo Bzinho. Na hora de cruzar Vzinho, Vzinho com Bzinho, Bzinho, daqui só vem Vzinho, daqui só vem Bzinho, você vai ter uma flor de caráter intermediário. Então essa flor aqui, ó, é vermelha. Ou era para ser vermelha. No giz fica um pouco difícil da gente fazer a cor vermelha. Essa flor aqui, branca. E essa é intermediária, ela é cor de rosa. Então cuidado, tá? Na herança de dominância incompleta, nós vamos ter um fenótipo intermediário para o heterozigoto. Isso quer dizer que nós vamos ter algo entre o vermelho e o branco, no caso, cor de rosa, fenótipo intermediário. Beleza? Se fosse, por exemplo, uma flor vermelha e outra preta. Não tem vermelha e preta, né? Flor preta, não sei se existe. Mas, sim, vermelha e preta. Qual que seria o intermediário? Um marrom, tá? Então, se a gente tivesse uma flor amarela e uma vermelha, qual que seria o intermediário? Seria o laranjado. Então, a gente tem um fenótipo intermediário, a gente está falando de uma dominância incompleta. Olha só o que eu coloquei aqui para vocês, que esse é o nosso pulo do gato. Essa vai ser a nossa F1. Todos os indivíduos Vzinho, Bzinho. Quando eu cruzo Vzinho, Bzinho com Vzinho, Bzinho, a gente vai ter Vzinho, 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 Bzinho, Vzinho, Bzinho e Bzinho, Bzinho. E aí, teacher? E aí tem um detalhe. Questões que cobrem teoria sobre esse assunto, às vezes vão te abordar da seguinte maneira. Em situação de dominância incompleta, quando cruzamos heterozigotos, a proporção genotípica é igual à proporção fenotípica. Sim, nós vamos ter um Vzinho, Vzinho, 2 Vzinhos, Bzinhos, 1 Bzinho, Bzinho. 1, 2, 1. A gente vai ter uma vermelha, 2 rosas e uma branca. Sacou? Proporção fenotípica e genotípica nessa situação é sempre igual, assim como acontece na codominância. Então, esse cruzamento todo que eu estou fazendo vale também para a situação de codominância. Prof, o que seria uma codominância? Quando ao invés de um alelo dominante e um recessivo, você tem 2 alelos dominantes. É a mesma coisa que a gente viu antes, só que fenotipicamente isso se expressa de uma maneira distinta. Aqui você tinha a formação de um intermediário, aqui não. Vou dar um exemplo para você. Imagine que a gente tem uma vaca de uma determinada raça que ela é branca, Bzão, Bzão. E a gente tem um touro dessa mesma raça que ele é preto, Pzão, Pzão.
Na hora que esses dois animais cruzam, a gente não vai ter um intermediário cinza. Ah, mas tem o boi cinza, sim, lá da raça Nelore. Eu estou falando de uma outra raça, ou até em animais sem raça, tá? Você tem o touro preto, você tem a vaca branca, ele vai mandar o pezão, a vaca vai mandar o bezão, e esse indivíduo não vai ser intermediário, ele vai ser malhado. Ele vai expressar o preto e ele vai expressar o branco. Ele vai ser malhado, pintado de branco com preto. Sacou? Então, olha só. O exemplo que eu trouxe para vocês é um dos mais importantes, mais lembrados em vestibular, a situação da anemia falciforme. A anemia falciforme tem toda uma questão também de evolução, de tipo de seleção natural, que a gente estuda lá para frente, nas outras frentes da biologia, mas por enquanto eu quero que você se atenha à genética. Nossas hemácias têm esse formato de rosquinha, tá? Eu chamo esse formato de formato típico. As pessoas saudáveis têm esse formato de hemácias. Geneticamente, a gente vai ser HB-azão, HB-azão, ou para facilitar, azão-azão, tá? O correto seria chamar de HB-azão, HB-azão, para facilitar, azão-azão. Existem pessoas que têm anemia falciforme, e isso ocorre com uma certa frequência maior no continente africano. Isso tem a ver com a prevalência da malária naquela região. A malária, pessoal, é uma doença causada por um protozoário chamado plasmódio, e o plasmódio, uma das etapas de multiplicação dele dentro do nosso corpo, ataca as hemácias. Só que ele não consegue atacar esse tipo de hemácia aqui. Ele não consegue atacar essa hemácia em formato de foice, só a hemácia típica. Então, a pessoa que tem traços falciformes, que tem anemia falciforme, ele é mais resistente à malária, tá? Já continuamos esse assunto. Olha só, as hemácias em formato de foice, por isso falciforme, vão desencadear na pessoa a doença chamada de anemia falciforme, que é uma doença grave. Normalmente, essas pessoas vão ter a vida encurtada em alguns anos, tá? A pessoa vai ter uma expectativa de vida bastante reduzida. É uma anemia muito severa e não só uma anemia. Essas foicezinhas aqui, muitas vezes elas se encaixam, se compactam e elas acabam entupindo capilares sanguíneos, trazendo problemas circulatórios de fato, tá? Então, essa pessoa aqui tem anemia falciforme severa, normalmente, com a expectativa de vida muito baixa. Qual que é o genótipo dela? HBS-zão, HBS-zão ou S-zão, S-zão. Agora, o que é interessante? Em locais onde a gente tem a malária, vamos pegar, por exemplo, lá o país de Moçambique, que também tem língua portuguesa, né? Fala em língua portuguesa, é um dos idiomas oficiais lá do país. Lá em Moçambique, a gente tem uma prevalência de ocorrência muito grande desse alelo aqui S. Por quê, professor? Porque como o plasmódio não consegue atacar esse tipo de hemácia, se você tiver o alelo S, você tem mais chance de não morrer por malária. Então, o que acontece naquela situação? Pessoas com anemia falciforme vão ter a expectativa de vida muito baixa. Pessoas com caráter típico das hemácias são mais suscetíveis a pegar malária e também podem ter a sua vida encurtada. Vamos lembrar que a malária que ocorre em boa parte do continente africano é uma malária muito mais grave do que a gente tem aqui no nosso país. Só que aí tem um negócio interessante. Existem as pessoas heterozigotas. Essa aqui vai ter uma expectativa de vida reduzida em função da anemia falciforme. Essa fica muito sujeita a pegar malária, mas existem pessoas que têm o traço falciforme. E esse traço falciforme é quando a pessoa é heterozigota. Ela tem o HB-azão e o HB-S-zão, e aí algumas hemácias dela vão ser típicas e algumas falciformes. Essa pessoa tem um quadro anêmico, não tão severo, coloquei aqui para vocês, ó, brando, ok? E que faz ela ser mais resistente à multiplicação do plasmódio no corpo. Olha só que massa. Nessa situação, o que você está percebendo? A gente imagina, se fosse uma semidominância, que o típico seria essa hemácia no formato de rosquinha. O problema falciforme seria ela em formato de foice. E aí o heterozigoto? Ah, professor, ele vai ter uma hemácia intermediária. Não é foice, não é rosquinha. Não, ele vai ter a rosquinha e ele vai ter a foice juntos. Porque a gente está falando de uma codominância. Na codominância, as duas características vão se expressar. Não vai criar um aspecto intermediário.
Beleza? Vamos para o nosso exercício então. Voltamos então para a resolução de uma questão do Enem, lá de 2009. Eu vou deixar isso aqui para vocês para servir de referência para a resolução da questão. E eu vou pedir, por favor, para o Renan colocar na tela para vocês a questão em si. Olha só, a anemia falciforme é uma das doenças hereditárias mais prevalentes no Brasil, sobretudo nas regiões que receberam maciços contingentes de escravizados africanos. É uma alteração genética caracterizada por um tipo de hemoglobina mutante designada como hemoglobina S. Indivíduos com essa doença apresentam eritrócitos com formato de foice. Gente, eritrócito é a mesma coisa que hemácia, tá? É essa célulazinha aqui, o glóbulo vermelho. Daí o seu nome. Se uma pessoa recebe um gene do pai e outro da mãe para produzir a hemoglobina S, ela nasce com um par de genes SS e assim terá anemia falciforme. Então, quem for Szão vai ter anemia falciforme. Se receber de um dos pais para o gene da hemoglobina S e um outro para a hemoglobina A, ela não terá doença, apenas o traço falciforme. Então tá aqui, ó, traço falciforme quando a pessoa for AS. E não precisará de um tratamento especializado. Mais ou menos, tá? Entretanto, deverá saber que se vier a ter filhos com uma pessoa que também herdou o traço, elas poderão desenvolver a doença, ou os filhos poderão ter a doença. Beleza, 2 casais, ambos membros heterozigotos do tipo AS para o gene na hemoglobina. Então vamos colocar isso aqui, são 2 casais, tá? Casal 1, ambos são heterozigotos, AS e AS. Vamos colocar aqui, ó, casal 2, AS, AS. Muito bem. Cadê? Ambos heterozigotos para o tipo AS do gene hemoglobina querem ter um filho cada. Dado que um casal é composto por pessoas negras e outro brancas, a probabilidade de ambos os casais terem filhos, um para cada casal com anemia falciforme é igual a... Gente, deixa eu perguntar um negócio para você. Faz diferença a cor da pele da pessoa na manifestação ou não da anemia falciforme? Claro que não, né? Não seja idiota. Claro que não faz diferença nenhuma. O que importa é a informação genética. Então a probabilidade de um ter e de um outro ter vai ser a mesma. Então vamos lá. Qual que é a probabilidade desse primeiro casal ter um filho com anemia falciforme? AS cruzado com AS, você vai ter AA, AS, AS, SS. 1/4. 1/4. Gente, o mesmo cruzamento aqui do lado, não vou fazer, tá? É o mesmo cruzamento. Então aqui também a gente vai ter 1/4. O que você tem que pensar em probabilidade? Você quer que o primeiro casal tenha um filho com anemia falciforme e o segundo casal também. Ou seja, você vai ter aqui uma multiplicação. Você vai ter multiplicação na parte de cima, multiplicação na parte de baixo. 4 vezes 4, 1/16. Tem 1/16 ali nas respostas? Não, né? Vamos fazer uma regressão? Ó, 1/2, 50%. 1/4, 25%. Não é verdade? Diminuiu a metade. Vamos colocar aqui, ó, 1/8, 12,5%. Agora, 1/16. Gente, ó, 50, metade, 25, metade, 12,5, metade, 6,25. Marca a letra B. Fechou? Se você curtiu essa aula, dá o seu like, se inscreve no canal e não esquece que a gente tem um curso aqui, todo voltado à genética, chamado Dominando a Genética, e o cupom de desconto que está aqui na descrição do vídeo é por tempo limitado. Então aproveita. Até mais!